Registro de pressão e registro de gaveta. No vídeo de hoje nós vamos falar das principais diferenças desses dois registros, as suas vedações e quando você deve utilizar um e quando você deve utilizar outro. Eu vou aproveitar e te pedir, se você não é inscrito no canal, que já se inscreva, isso vai me ajudar de montão. E se ao final desse vídeo eu conseguir te ajudar de alguma maneira, você deixa aquele like que também vai me ajudar. Antes de começar falando sobre as diferenças e indicação desses registros, eu vou falar sobre a semelhança, que é esse plástico que vem em cima aqui. Quando você compra tanto o registro de pressão quanto o registro de gaveta, ele vem esse plástico, né? Que depois ele vai ser removido para vir um acabamento aqui. Acontece que tem muita gente que antes da instalação faz a remoção erroneamente, tá, desse plástico e acaba danificando um material aí que vai ser chumbado dentro da parede. Por quê? Porque aqui dentro ele vai, deixa eu tirar isso aqui, ele tem uma rosca, né? E essa rosca que vai dar o comando aí de abre e fecha. E como esse equipamento ele é chumbado na parede, é perigoso espirrar massa e entrar aqui dentro dessa rosca e ele não cumprir o seu papel, porque ele não vai conseguir fazer uma vedação aí correta. Agora, a outra função que tem aqui esse plástico também é muito importante. Ele tem o mínimo e o máximo, ele vem indicado aqui qual o mínimo e qual que é o máximo que ele deve estar chumbado na parede. Por quê? Porque depois vem um acabamento aqui, né, onde vai facilitar a abertura ou o fechamento do registro, seja de um, seja do outro, tá? Isso não faz distinção. Esse aqui tem a partezinha plástica aqui, também indicando o mínimo e o máximo. Se ficar muito engolido, ainda tem um recurso de comprar um prolongador, fazer uma pequena gambiarra para o acabamento encaixar. Agora, se ficar muito para fora, o acabamento ele não vai cobrir e aí vai ficar uma parte metálica aqui aparecendo. E é exatamente por isso que tem o mínimo e o máximo. Em áreas molhadas que vão receber aí azulejo, é importante que o azulejo acabe aqui no máximo ou um pouquinho antes, tá, do máximo. Então esse acabamento ele vai estar um pouquinho mais para fora ali na hora de chumbar. Agora em ambientes que não tem azulejo, que não tem revestimento, é bom ficar ligado para o reboco parar certinho aqui entre o mínimo e o máximo, porque a pintura, a espessura da pintura é bem fininho, né? Então não vai fazer muita diferença aqui para o acabamento. Então fique ligado aí nesses dois pontos aqui, que é o mínimo e o máximo da onde você pode chumbar. Tá, agora quando que eu uso um, quando que eu uso outro, como é que funciona aqui esse material? Bom, vamos começar aqui pelo registro de pressão. O registro de pressão ele é indicado para chuveiro. Então quando você tem aí um chuveiro que você precisa abrir e fechar com uma certa constância, então você vai utilizar o registro de pressão. Quando você tem que usar na rede para interromper a água aí, por exemplo, do banheiro inteiro, você tem aí um chuveiro, você tem uma bacia sanitária com caixa acoplada, você tem uma torneira, ou na lavanderia, ou na cozinha, que você quer interromper o fornecimento da água para aquele determinado ambiente, então você utiliza o registro de gaveta. O registro de pressão, você pode ver aqui que ele tem um macho e um fêmea de rosca, tá? Então esse aqui é uma das diferenças físicas dele. Então você vai ver que ele tem um macho e um fêmea. Depois vem o adaptador plástico aqui e aí tranquilo para dar continuidade aí com PVC. Outra coisa, tá? Ele tem uma seta. Ele vem aqui na hora da fabricação, o fabricante coloca uma seta que indica o fluxo da água. Então toma cuidado aí fazer a instalação errada, porque depois você vai ter problema aí para abrir e fechar aí o seu chuveiro, tá? Então a seta, ela indica o fluxo da água. Aqui a seta, ela vai ser virada para cima, né? A água ela vem, passa pelo registro e vai para o chuveiro. E aqui você vai dar o comando de abertura e de fechamento, tá? Outra coisa, o registro de pressão ou registro de gaveta, por ele ser uma peça metálica, você pode utilizar aí tanto para água quente quanto para água fria. Quando você tem um sistema aí de aquecimento a gás ou um sistema aí solar, você pode usar aí tranquilamente esse registro, tanto para água quente quanto para água fria, que não vai ter problema nenhum. O registro de pressão, fisicamente, né, ele tem rosca fêmea
e fêmea, diferente do de pressão que tem rosca macho e fêmea, tá? Outra coisa, você pode instalar independente do lado. Então ele não tem indicação de fluxo de água. Você pode instalar tanto de um lado quanto do outro, pode virar para cima, para baixo. Isso não tem problema nenhum, tá? Isso não vai interferir no fluxo de água que vai passar por ele. Ele também é indicado aí tanto para água fria quanto para água quente. Só que, diferente do registro de pressão, o registro de gaveta nem sempre dá a vedação 100% da água. Principalmente o registro de gaveta que já tem um tempinho aí, está instalado. Não é que ele tem algum tipo de problema. Na verdade, ele é um registro que ele serve para aguentar muito mais pressão do que o registro aqui do chuveiro. E a sua vedação interna que traz essas características. Então bora desmontar esses dois para a gente entender aí como é que funciona a vedação interna. Veja só, esse aqui é o registro de pressão e esse é o registro de gaveta. O registro de pressão, ele tem a vedação dele metálica, tá vendo? Ele é totalmente metálico. Então não existe nenhuma borracha, tá, que permita que ele faça a vedação 100%. Então é por isso que com o tempo ele acaba não vedando 100%, porque existe aqui um desgaste aqui nessa peça, onde vai permitir passar um pouquinho aí do fluxo de água. Diferente aqui do registro de pressão, que a sua vedação se dá através da borracha, tá vendo? Como se fosse aquelas torneiras mais antigas que você trocava o corinho. Até hoje tem, claro, essas torneiras. Então o registro aqui é a mesma coisa, tá? Tanto essa peça do registro de pressão quanto essa peça do registro de gaveta, você vai encontrar para fazer a substituição e fazer a manutenção. Mas o chuveiro, né, o registro do chuveiro, ele tende a um desgaste maior exatamente em função por conta aqui dessa borracha. Então ela vai vedar, vai fechar, e como o chuveiro a gente utiliza com muito maior frequência, né? Então o desgaste vai ser muito maior. Uma pergunta que sempre me fazem: por que não utilizar o registro de pressão na casa inteira, ao invés de utilizar os dois? Então, o registro de pressão, ele foi feito para ter aí uma vedação muito melhor. Isso quer dizer, então você vai ter aí, na hora de você fechar o registro, a água ela vai ser interrompida de uma maneira muito melhor. Porém, igual eu já falei, o desgaste acaba sendo muito maior, porque ele é um registro que tem uma borracha de vedação. Agora, você pode sim utilizar o registro de pressão na casa inteira ou utilizar no lugar do registro de gaveta, ciente que a manutenção disso aqui vai ser muito maior. Talvez quando exista aí a necessidade de interromper o fornecimento da água, pode ser que você não consiga, porque a borracha já se deteriorou e ele não vai fazer vedação nenhuma. E aí sim você vai ficar em apuros. Então por isso que é importante aí utilizar tanto um quanto o outro. Agora, uma coisa que muita gente faz aí na hora da construção para baratear, para economizar, é unir muitos ambientes da casa utilizando o mesmo registro geral. Por exemplo, você tem lá um banheiro, uma cozinha e uma lavanderia. Então a água ela chega, a alimentação dessa água ela chega na cozinha, depois passa pela lavanderia, depois passa para o banheiro. Então o pessoal vai e instala um único registro geral. Qual que é o problema de você não utilizar de maneira individualizada por ambiente? Vamos dizer que você precisa fazer uma manutenção ou fazer substituição de uma torneira aí no seu banheiro. E o fornecimento da água ele passa primeiro na cozinha, depois na lavanderia e depois vai para o banheiro. Se não tiver problema para você que a água inteira da casa seja interrompida, então vai lá, você pode utilizar um único. Agora, se você tiver uma pessoa lá, por exemplo, lavando a louça, no momento que você vai aí substituir a torneira, você vai interromper a água. Ou se tiver alguém tomando banho, ou se tiver alguém utilizando algum ambiente com torneira, você simplesmente vai interromper o fluxo da água na casa inteira. Isso se para você não tem problema, então vai fundo e instale um único registro geral. Agora, nas construções que eu trabalho, eu sempre sugiro que seja instalado um
por cada ambiente. Beleza? Espero aí que tenha ajudado vocês com esses dois equipamentos muito utilizados aí na construção. Não se esqueça de deixar aquele like que vai me ajudar aí de montão, vai fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vai me ajudar, é claro. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, nos ajude a crescer cada vez mais. Muito obrigado, um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!